Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma transmissão no YouTube promovida pelo CERS. O CERS sempre trazendo conteúdo de qualidade e relevância para você que está se preparando para os concursos públicos. E hoje é com muita alegria, com muita satisfação que eu estou aqui para conversar com você sobre a principal dúvida dos concurseiros. Eu sempre recebo essa pergunta: Marcílio, eu devo focar em apenas um concurso público ou eu posso tentar vários? E é sobre isso que a gente vai conversar hoje aqui. Já convido você a deixar o seu like, comentar, interagir, encaminhar a sua pergunta. Eu estou acompanhando e vou responder também, tá bom? E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para receber os próximos vídeos. Antes da gente começar aqui com o passo a passo, eu quero primeiro me apresentar. Você que chegou aqui e ainda não me conhece, meu nome é Marcílio Ferreira. Eu sou procurador do Estado, atuo como advogado público há alguns anos, fui aprovado aos 25 anos de idade, sou professor do CERS, com muito orgulho, com muita satisfação, essa instituição de ensino, que é uma das maiores instituições de EAD do Brasil. Sou doutorando em Direito Público e autor de livros e artigos jurídicos. E quero aproveitar aqui para convidar você a fazer parte do meu canal no Telegram. Lá eu posto conteúdo diário, gratuito, e é muito simples. Basta você pegar o seu celular agora, abrir na câmera dele e apontar para esse QR Code. Você então terá acesso gratuito ao conteúdo que eu posto por lá, tá bom? E é claro, o CERS sempre saindo na frente, né, gente? Trazendo esse conteúdo para você que está se preparando. E hoje, um conteúdo tão relevante. Vamos responder a seguinte pergunta: foco em um concurso ou estudo para vários? Bem, é claro que não existe uma fórmula mágica, não existe aqui uma fórmula que eu vou te dizer e vai resolver todos os seus problemas e amanhã você estará aprovado em um concurso público. Eu não estou aqui para vender fórmula mágica, mas existem sim estratégias adequadas para encurtar o teu caminho, para que você possa fazer um planejamento adequado, para que você possa se preparar com eficiência e, é claro, conseguir a sua aprovação. Eu, por exemplo, fui aprovado aos 25 anos de idade, comecei a estudar com 24 anos, né, para o concurso especificamente, e escolhi uma carreira. A minha carreira foi a carreira de procuradoria, né, especificamente procuradoria estadual. E no meu primeiro concurso de procurador do Estado, eu fui aprovado, e foi Procuradoria Geral do Estado de Goiás. Esse era o meu foco, né? Eu tinha tentado também Procuradoria Municipal, fui aprovado na PGM de João Pessoa. Não assumi, porque eu queria Procuradoria Estadual, foquei e consegui o meu resultado. Então, eu tive um foco, mas não significa que você deva percorrer o mesmo caminho. Depende da sua situação de vida, depende do seu tempo disponível, depende do que você pode fazer com a sua gestão do tempo, por exemplo. No meu caso, e eu vou comentar um pouquinho disso mais à frente, eu tinha pouquíssimo tempo para me preparar. Por quê? Porque eu trabalhava de manhã. Normalmente eu começava a trabalhar às 8 horas da manhã, só ia parar lá pelas 18, 19, e eu ainda tinha um tempo, né, para poder me alimentar, fazer algum exercício e começar a estudar. Então, por dia, eu estudava cerca de 3 horas. Não dava para poder variar muito, então eu escolhi foquei no que eu era apaixonado, que é a advocacia, sempre gostei da advocacia pública e privada, e então consegui esse êxito. Então, é importante que você saiba que essa era a minha realidade. Eu tinha que aproveitar essas 3 horas disponíveis que eu tinha da melhor maneira possível e consegui. Então, a pergunta é, o que se aplica para você? E a gente vai conversar sobre isso aqui, tá bom? Eu vou fazer a exposição partindo de algumas perguntas que normalmente os concurseiros enviam, né, e trazendo uma metodologia para você poder refletir. Bem, a primeira pergunta, a primeira dúvida, né, o primeiro questionamento é o seguinte: para quem é indicada a preparação para vários concursos simultaneamente? Posso estudar, Marcílio, para vários concursos simultaneamente? A primeira resposta é que pode sim, gente. Eu conheço várias pessoas que conseguiram, né, a aprovação estudando para vários concursos simultaneamente, mas de forma adequada. Como assim de forma adequada? Uma coisa é você se preparar, por exemplo, para a carreira de tribunais. Hoje o CERS tem ali, né, a assinatura para tribunais, coordenada pelo professor Alexandre Zamboni, que é assessor de desembargador no TJ de Pernambuco. Então, carreira de tribunais, o cara está estudando para ali e sai o concurso do TRF,
sai do TJ, né? Sai um concurso, por exemplo, de carreira de apoio do Ministério Público. Esses concursos da carreira de tribunais, eles possuem um núcleo essencial de matérias. Então, os conteúdos eles são reiteradamente cobrados. O professor Alexandre Zamboni, como coordenador, ele tem os principais profissionais da área que vão passar conhecimento para você sobre esse núcleo de matérias. Você vai formar uma base e, consequentemente, você vai conseguir fazer esses diversos concursos, né? TRT, TRF, TJ, e vai, evidentemente, conseguir ser aprovado. Inclusive, quando eu comecei na minha jornada de concurseiro, eu comecei no começo da faculdade, lá no iniciozinho, no terceiro período da faculdade. E a primeira carreira que eu resolvi estudar foi para tribunais. Eu estudei para tribunais e eu me lembro que eu estava estudando para o TJ de Pernambuco, eu morava em Pernambuco à época, o concurso não saía, saiu o TRT de Goiás, eu comprei uma passagem, vim para aqui para Goiás, foi minha primeira vez aqui, fiz o concurso e fui aprovado, ainda no terceiro para o quarto período da faculdade. Então veja, eu saí de Tribunal de Justiça Estadual para TRT e consegui ser aprovado, porque eu tinha uma base daquelas matérias que servem normalmente como núcleo essencial na preparação, né? Direito constitucional, direito administrativo, direito civil, processo civil, trabalho, processo de trabalho, esse núcleo. E quando você estuda para uma carreira, por exemplo, como a carreira de tribunais, você percebe que as bancas de concurso público possuem um perfil de cobrança. Então, as questões que são elaboradas no âmbito da carreira de tribunais, elas são muito semelhantes. Você encontra questões parecidíssimas em sede de concurso para TRF e em sede de concurso para TJ, TRT e assim por diante. Então, quando a pessoa se prepara para uma carreira como essa, ela vai ter uma uniformidade na maneira de pensar. Outra coisa é a pessoa sair, por exemplo, do estudo de, sei lá, né, de tribunais para delegado de polícia, por exemplo, né, ou mesmo aí para carreiras policiais. Veja, a distinção não é tão grande, é verdade, mas tem matérias que são ali fundamentais na área de polícia que você não vai ver na parte de tribunais. Então você vai acabar tendo que se esforçar muito para uma coisa que às vezes você não tem tempo. Significa que não dá? Não significa isso. É possível sim. Só que veja, para você fazer um estudo de duas carreiras diferentes, o que é que você vai precisar? Tempo e logística. Você vai precisar de tempo, porque primeiro você vai ter que ter o tempo para estudar para o núcleo essencial de tribunais e segundo para o núcleo essenciais de polícia, né, de carreiras policiais. E segundo, você vai ter que ter logística. Por exemplo, os cursos das áreas de tribunais não são os mesmos cursos da área de carreiras policiais. Então, essa logística de ter curso, de ter livro, né, de ter acesso a material adequado, de conhecer o perfil da banca, será exigido de você. E aí é importante, evidentemente, que você tenha, então, essas duas características, tempo e logística. Dá, pode ter certeza que dá. Então, eu mesmo, né, na época lá que eu estava no terceiro para o quarto período, eu comecei a estudar para tribunais. Passou um tempinho, eu também comecei a estudar para assessor jurídico. E aí passei para assessor jurídico do Detran, na época, né, lá de Pernambuco. Cheguei até a assumir, foi logo no finalzinho da faculdade, fiquei 6 meses e pedi depois exoneração, porque o meu foco era procuradoria, eu queria estudar, então eu fiquei ali focado no estudo, né, com a advocacia privada. O cargo público com a advocacia privada não estava me dando tempo suficiente para estudar para concurso. Então, eu saí do cargo público de assessor jurídico do Detran, fiquei só na advocacia privada e estudando para concurso e consegui, né, fazer essa gestão de tempo. Mas veja, no meu caso, o meu tempo era muito limitado. Então, quando eu tenho menos tempo, eu preciso focar mais. Quando eu tenho mais tempo, tudo bem, eu, evidentemente, tentar aí outras alternativas, já que eu tenho maior liberdade. Mas, Ciro, e se eu tiver muito tempo e quiser focar em um concurso apenas? Isso não é recomendável? É recomendável também. O que eu estou falando para você é sobre as possibilidades. Tá? Na medida em que você tem mais tempo, é possível realmente tentar algo mais amplo, tá? E evidentemente, gente, você tem que entender que quando eu falo de amplitude, eu estou falando de 3 níveis. Veja, o nível, né, de estudar para uma carreira específica, o segundo nível, que é estudar para um conjunto ali de concursos de uma carreira, sob o aspecto mais amplo,
E o terceiro nível, que é estudar para mais de uma carreira. Né? São esses 3 níveis. Por exemplo, eu só quero um concurso específico. Tudo bem, então você só quer TJ de Pernambuco. Beleza, esse é um foco muito grande. Ah, não, eu quero, Marcílio, carreira de tribunais. Seu foco agora, né, foi um pouco mais amplo. E por fim, eu quero de tribunais e quero carreira de polícia. Ficou ainda mais amplo. Então, existem níveis e níveis de foco e você tem que avaliar dentro do teu contexto o que você está, né, com disponibilidade para fazer. Evidentemente, você pode também consultar pessoas que já passaram por isso que você está passando, como é o meu caso, encaminhando aí agora a sua dúvida, comentando, eu vou responder, vou interagir com você, indo também no meu Instagram, @MarcílioFé. Tem vários testes também que eu disponibilizo no meu Telegram para você saber se você está gerindo bem o seu tempo, se você está conseguindo estudar da forma correta, né? Sempre existem aí coisas para entender se a sua performance está sendo de fato eficiente, beleza? Então essa foi a primeira pergunta comumente, né, formulada pelos concurseiros. Segunda pergunta é a seguinte: para o concurseiro que não possui muito tempo, é possível estudar para mais de um concurso? Veja, eu vou responder aqui se é possível ou não, e depois eu vou responder o que é recomendável. Possível é, gente. É claro que é possível. Mesmo no meu caso, que eu tinha 3 horas por dia, 2 horas por dia, dá para estudar sim para mais de um concurso público. Só que, veja, o que pode acontecer? O seu foco reduz e o resultado demora um pouco mais. Então, a metodologia ela precisa ser muito mais intensa, né? Na minha época de concurseiro, eu via inúmeras notícias assim. Né? Candidato estuda 1 tonelada de resumo e consegue ser aprovado em concurso. Né? Outras notícias saíam assim. Candidato estuda 12 horas líquidas por dia, porque está na moda nesse negócio de líquido bruto, né? Eu nunca vi. Todo mundo agora gosta de falar no líquido, né? Só falta falar no gasoso também, no bruto. Enfim, né? Líquido, bruto e não sei o quê. Candidato estuda 12 horas líquidas por dia e consegue aprovação. Isso me dava um desespero, né? Eu confesso. Eu ficava pé da vida com isso, porque eu pensava, meu Deus, o cara teve que estudar 12 horas líquidas para ser aprovado e eu estou estudando 3. E eu ficava pensando, o que esse cara, né, tá fazendo? Porque, poxa, se ele está estudando com 12 horas líquidas, com 1 tonelada de resumo, provavelmente não está sendo eficiente, porque é muita coisa. Né? Então, a pessoa tem que ver, na verdade, a eficiência do estudo dela. Quando você pega 3 horas de estudo, por exemplo, o que você está fazendo dentro dessas 3 horas? Vou dar um exemplo. No âmbito do coaching, nós temos um teste para avaliar qual é a melhor forma de aprendizado. Exemplo. Você pode aprender melhor ouvindo, né? Ou seja, você está aqui, por exemplo, me ouvindo. Então, você está praticando audição. É um estilo de aprendizagem que se fala na neurociência. Você pode também aprender mediante visão. Então, se eu coloco, por exemplo, um slide aqui para você, você está vendo. Se eu faço um mapa mental, se eu faço um desenho, você está utilizando a sua visão para poder entender algo. Mapa mental, resumo, esquema, é prática da visão. Existem pessoas, por exemplo, que aprendem melhor com o tato, com a sinestesia, com a escrita, não é? Na minha época de concurseiro, também na época do colégio, eu sempre percebia que existiam alguns alunos que o professor estava ali falando, ele estava anotando. O professor espirrava, o aluno estava ali anotando, né? Porque é um aluno mais sinestésico. Eu, por outro lado, nunca gostei de anotar. Eu levava o meu computador e eu anotava um tópico ou outro, e quando eu via, às vezes eu nem anotava nada, e mesmo assim eu aprendia. Então, tem pessoas que são mais auditivas, tem pessoas que são mais visuais, tem pessoas que são mais sinestésicas e tem pessoas que são mais digitais, né? Como assim digital, Marcílio? Digital é aquela pessoa que aprende mais com questão, com caso prático. Então, veja, as pessoas elas possuem preponderância de uma dessas formas de aprendizagem. Como é que você faz na sua vida? Você tem utilizado os meios que realmente funcionam para você, né? Ou você tem utilizado meios que não são tão eficientes no âmbito dos seus estudos, para você especificamente. Ah, Marcílio, não sei. Provavelmente você não sabe, porque você nunca realizou o teste, né? Que é o chamado teste do sistema representacional. Se você ainda não fez, eu posso te disponibilizar. Vai no meu Instagram, @MarcílioFer. Marcílio, o meu nome, Fer de Ferreira, @MarcílioFer. Vai lá no meu Instagram, me segue e manda um direct pedindo que eu te envio o teste do sistema representacional. Lá não vai dizer assim, ó, só estude de um jeito, não. Mas existem formas de se estudar que são mais eficientes do que outras formas. Então a dúvida aqui é o seguinte, né? Como é que você está fazendo para aproveitar esse tempo que você tem disponível? Se você tem pouco tempo,
O seu estudo está sendo, né, eficiente? Está trazendo resultado? Você está progredindo nos simulados? Você está progredindo na realização de questões? Né? E se realmente você está progredindo e você se sente à vontade para estudar para mais de um concurso, nada te impede. Eu conheço gente que conseguiu, tá? Principalmente se esse concurso, outro que você está pretendendo for dentro da mesma carreira. Por exemplo, hoje é muito comum, gente, muito comum, quem estuda para a Procuradoria Municipal também estudar para a Procuradoria Estadual. Por quê? Porque o núcleo de matérias é praticamente o mesmo, salvo, né, um foco ou outro em um ponto ou outro. Por exemplo, quando você tem ali, né, na Procuradoria Municipal uma cobrança maior em direito urbanístico, direito municipal, né, direito ambiental municipal e assim por diante. Então não é impossível, é possível sim, né, conforme a pergunta, estudar para mais de um concurso. Mas é recomendável? Aí você deve avaliar dentro do seu tempo se você tem a capacidade de continuar evoluindo estudando só o tempo que você tem disponível, beleza? Essa foi a segunda pergunta que normalmente os candidatos aí encaminham para a gente, tá? Terceira pergunta, Marcílio, qual a melhor maneira de adequar o estudo para vários concursos? Bem, né, essa é uma pergunta muito interessante. Quando você estuda para carreiras específicas, vou dar o exemplo aqui, né, na carreira de tribunais, cuja coordenação é feita pelo meu amigo professor Alexandre Zamboni. Nós temos ali na carreira de tribunais, por exemplo, um núcleo essencial de matérias. E uma variação, por exemplo, a depender do tipo de tribunal. Por exemplo, TRT, se você for fazer, normalmente você vai ter uma cobrança maior na parte de direito do trabalho. Se você for fazer, por outro lado, carreira de apoio de MP ou de procuradoria, né, abrange também na assinatura de tribunais, você vai ver uma cobrança um pouco mais em direito administrativo, em direito constitucional. Se for TJ, você vai ver uma cobrança maior em processo civil, enfim. Tem uma variação conforme o tipo de tribunal, mas a matéria, o núcleo duro, a base, ela fica ali, né, construída para você. Então, qual é a melhor maneira? Construir uma base. Uma base de entendimento sobre o perfil das bancas, uma base de entendimento sobre as principais disciplinas cobradas, uma base de entendimento sobre os principais tópicos exigidos no seu concurso público, né? E, é claro, um ritmo de questões. Feito isso, quando o edital for lançado, próximo ao seu concurso, você já tendo essa base sua, você agora pode o quê? Avançar para os pontos específicos que são mais trabalhados. Normalmente o candidato que é aprovado em diversos concursos é assim. Eu tinha um amigo, né, que ele foi aprovado em 20 concursos, dos quais 4 ele foi aprovado em primeiro lugar. E foi isso que aconteceu. Ele criou uma base tão boa que quando saía um edital, ele ia lá e mandava ver nas especificidades, né, nos pontos específicos que o edital cobrava. Então a melhor maneira de adequar é criando uma base. Por isso a importância, por exemplo, de uma assinatura. Esse modelo que hoje você encontra no mercado aqui, oferecido pelo SERS. Você tem ali sempre, né, uma rotatividade de conteúdo para você, sempre você está acessando inúmeros conteúdos, criando a base, estudando sem parar, e quando sai um edital, você faz o estudo específico. Esse modelo de assinatura do SERS é sensacional. Você tem assinatura para tribunais, para carreira policial, para procuradorias, enfim, tem um monte de assinatura lá, basta acessar o site do SERS, tá bom? Uma outra pergunta muito interessante que chega para mim é essa aqui, ó. A partir de qual momento o aluno deve começar a direcionar sua preparação para um ou outro concurso? É claro, gente, que ninguém deve se preparar somente com edital. Essa brincadeira de, só vou estudar quando o edital sair. Não funciona, é impossível, gente. Estatisticamente, são pouquíssimas pessoas que conseguem ser aprovadas com estudo pós-edital exclusivamente. Dá sim, mas estatisticamente as suas chances reduzem, porque tem várias pessoas estudando. Por exemplo, agora, durante a pandemia do coronavírus, tem gente que está totalmente paralisada, que está em casa lá, e tem gente que está mandando ver. Comenta aí, coloca aí nos comentários, quero saber de você que está acompanhando agora. Me conta, você tem estado paralisado durante a pandemia ou você está conseguindo manter pelo menos um ritmo mínimo diário com o hábito de estudar? Né? Você pode ver aí, dê uma olhada nas respostas, confira o que o pessoal está comentando, você vai ver, né, que há uma variação. Algumas pessoas estão no ritmo mais acelerado, outros pararam. E quando sair o edital, é como se fosse uma corrida, velho. Né? Então o cara pitou lá, puf, corrida, vai. Agora, tem gente que já está lá na frente dessa corrida,
e vai começar adiantado, e tem gente que está lá atrás. Então, nessa corrida, se você já tem uma base, saiu o edital, você já está lá na frente. E, evidentemente, você tem muito mais chance no seu concurso. Então, qual é a recomendação? Cria a base. E aí você direciona, essa é a pergunta, você direciona a sua preparação a partir do momento em que o edital foi lançado. Marcílio, mas eu já quero até antecipar um pouco. Beleza. Então você tem que começar a observar o quê? As informações sobre autorização do concurso. Concurso foi autorizado. Informação sobre formação da banca. A banca foi formada, foi definida, né? Regulamento do concurso. Alguns concursos possuem regulamento prévio, como é o caso do Ministério Público, Procuradoria, Magistratura. Então, regulamento do concurso foi editado. Essas informações preliminares são indicação de que o concurso está por vir. E o SERS sempre publica isso, né? Tanto no Instagram do SERS você vai encontrar, como também no site, no YouTube. Sempre tem assim, ó, foi lançado o edital, formada a banca, autorizou o concurso tal. E isso já é um indicativo de que você também já pode começar a direcionar a sua preparação para um ou outro concurso especificamente, tá? Eu, na época, né, por exemplo, quando eu fui estudar para concurso, eu vi quais eram os concursos de procuradoria estadual que estavam com, né, o concurso já autorizado. E na época nós tínhamos o concurso autorizado da Procuradoria de Goiás e eu estudei especificamente para cá. Então já fiz o estudo direcionado. Até que o edital foi lançado e aí eu estava preparado para só fazer ali, ó, o direcionamento dos pontos principais, o estudo já para uma prova discursiva e até para a prova oral. Né? No meu concurso, estou falando aqui de um concurso de procuradoria, normalmente se exigia conhecimento também de jurisprudência, então eu fui me atualizando ali com a jurisprudência, entendimento doutrinário e assim por diante. Então perceba que, como eu falei no início, não existe uma fórmula mágica, ou seja, somente um caminho absoluto que vai gerar um resultado de hoje para amanhã, mas existem estratégias. E eu quero aqui me colocar à disposição para te ajudar como for preciso. Então, se você tiver alguma dúvida, se você quiser alguma orientação, né? Eu estou lá no meu Instagram, @marciliofé. E o SERS aqui tem um programa de coaching também, dentro dos cursos e das assinaturas, em que você tem sessões de coaching, por exemplo, comigo e com outros integrantes da equipe, para poder receber uma orientação de qualidade. No meu caso, por exemplo, eu tenho qualificação como Master Coach. É o último nível do coaching. Então, eu tenho conhecimento sobre diversas ferramentas, conhecimento sobre produtividade, sobre gestão do tempo para te ajudar da melhor maneira possível. E esse procedimento ele é muito importante, né? É como aquela pessoa que vai tentar uma jornada que é até mais de um concurso, mas está atirando sem saber qual a metodologia mais adequada, mais eficaz. Evidentemente que o resultado dessa pessoa não vai vir tão rápido quanto de outras pessoas. É preciso ter eficiência no âmbito dos seus estudos, tá bom? Espero que você tenha gostado. Me coloque à disposição mais uma vez. Comente aí, né? Deixe também o seu like, interaja. Convido de novo você também a fazer parte do meu canal no Telegram e se inscrever aqui no YouTube do SERS para receber os próximos vídeos. O SERS está sempre postando conteúdo de qualidade e relevância para você que está se preparando para os concursos públicos. E é claro, se você quer ser aprovado, precisa se manter atualizado, tá bom? Um forte abraço e até a próxima. Muito obrigado, pessoal!